Oi, meu nome é Juliana Cristina, sou líder do projeto Amiga Bíblia. Nós já fizemos a introdução de Romanos, falando um pouco sobre o escritor, um pouquinho sobre a cidade, sobre os destinatários da carta, que era uma igreja composta de judeus e gentios. E a gente vai começar hoje, capítulo 1, versículo 1. A gente vai ler até o 7. Que delícia poder começar efetivamente uma nova série com você. Lembrando que aqui no canal do YouTube nós temos muitas séries, mais de 430 vídeos, acho, para você poder ver a leitura da palavra, ouvir a leitura da palavra, a explicação da palavra, incentivo para você colocar em prática. Se você procura alguma coisa para maratonar, deixa uma série de lado aí, comece a maratonar a série Amiga Bíblia, tem muita coisa para você aprender, são sobre livros, temáticos, coisa maravilhosa. Vamos lá, então vamos começar aqui, Deus nos abençoe, Deus nos ajude, muito aprendizado. Começa assim, né? Paulo, servo de Cristo Jesus. Então ele já se intitula aqui como o remetente da carta. Quem sou eu? Né? Eu sou servo. Mas ele continua, sou servo do Senhor. Né? Ele se coloca numa posição de instrumento na mão de Deus, de humildade, né, diante de Deus, mas ele diz assim, eu sou servo, mas eu fui chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Então ele fala assim, eu sou servo do Senhor, mas eu fui chamado para ser apóstolo. Apóstolo, normalmente a gente chama de apóstolos. Existe o dom do apostolado, que algumas pessoas discutem, eu ainda creio, mas de ser comissionado para não só levar a palavra, mas instituir de liderança e tudo mais. Mas apóstolo mesmo, a gente chama só os 12 apóstolos. E Paulo, que ele diz até, vai falar sobre isso aqui, que ele diz que é um apóstolo chamado fora de tempo. O apóstolo mesmo a gente é chamado aquele que viu Jesus, né? E Paulo, a gente já falou no vídeo anterior que ele viu Jesus ressuscitado, que Jesus apareceu para ele. Se você não viu a história da conversão de Paulo, veja o vídeo anterior. Então ele diz assim, qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos profetas e das escrituras sagradas. Lembrando, Paulo era conhecedor profundo do Velho Testamento, mas ele não cria em Jesus como Salvador, até que o próprio Jesus, ele perseguia os cristãos, até que o próprio Jesus aparece a ele no caminho, e como eu disse já, Deus vai ligando os pontos na mente dele. Ele conhecia o Velho Testamento, mas ele não ligava que as promessas do Velho Testamento, que eram dos profetas e nos outros livros da Escritura, tudo apontava para Jesus. A confirmação que Jesus era o Filho de Deus já estava no Velho Testamento. Como Jesus viria, que ele nasceria de uma virgem, que ele morreria na cruz. Então, Deus foi ligando os pontos que Paulo já tinha o conhecimento, mas ele não tinha a revelação espiritual de Deus, não apenas o conhecimento, mas o entendimento, que é só o Espírito Santo que pode nos dar. Você pode ser muito conhecedor da palavra de Deus, deve saber texto de decor, mas se o Espírito Santo não tocar na sua vida e não abrir realmente seu entendimento, não vai valer muito. Então, por isso que ele cita bastante aqui dos profetas, das escrituras sagradas, e nessa carta ele cita vários textos do Velho Testamento também. Diz assim, acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi. Então, ele sabia que Jesus viria da linhagem da família de Davi. E mediante o Espírito Santo, Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então ele declara isso. Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o meu Senhor, deve ser o seu Senhor também. Diante da morte, da ressurreição, foi comprovado que ele venceu a morte. Então ele foi homem, mas ele é Deus também, 100% homem, 100% Deus. Por meio dele, quer dizer, por meio de Jesus e por causa do seu nome, nós recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Então nós temos a missão. Paulo tinha missão, seus companheiros tinham missão, os discípulos tinham missão, como a gente falou no vídeo anterior. Eles tinham a missão. 2 vídeos anteriores a gente falou sobre Mateus 28, da missão, da gente levar o evangelho a toda criatura. E ele fala que através de Jesus nós também recebemos essa missão, de levar o evangelho e proclamar para as pessoas o evangelho verdadeiro e chamá-los para a obediência que vem mediante a fé. Nós só vamos conseguir obedecer realmente ao Senhor, transformar a nossa vida conforme Ele quer, se existe um se aqui, se nós realmente crermos em Jesus de todo o nosso coração.
Porque às vezes a gente crê, como eu gosto sempre de dizer, faz tempo que eu não falo aqui, que a gente está começando uma série nova, a gente ficou uns meses de intervalo, mas eu gosto de dizer, as pessoas querem Jesus como Salvador, para resolver seus problemas. Eu tô doente, eu tô sem dinheiro, eu tô em dúvida. Então as pessoas querem Jesus como Salvador. Mas Jesus não é apenas nosso Salvador, como Paulo começa a dizer aqui. Jesus é o nosso Senhor. É aquele que deve te conduzir, mandar em você, te mostrar o caminho e você deve obedecer. Mas obedecer ao Senhor sempre é pro melhor, porque Ele nos ama. O Senhor não é um Senhor carrasco. Ele vai falar sobre isso mais pra frente aí. O Senhor não é um homem mau, Ele é justo sim, que vai falar sobre isso também aqui, mas Ele é um Pai amoroso, Ele nos ensina, Ele está conosco, Ele nos dá a missão de levar o Evangelho para outras pessoas, mas Ele também promete estar conosco nessa missão, né? Então Deus é maravilhoso. Então, continuando, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Cristo Jesus. Então, se você está vendo esse vídeo e realmente não entregou sua vida para Deus, você está vivendo só querendo Jesus como Salvador para resolver seus problemas, mas você não quer que Ele mande na sua vida ainda, Deus está te chamando para fazer parte do reino dEle. Se Ele é o Senhor, nós somos seus súditos, seus servos e faz parte do reino dEle. É um privilégio fazer parte do reino de Deus, é um privilégio. E a gente vai falar mais sobre isso, mas que bom. Então Deus está te chamando para fazer parte do reino dele. O reino dele tem a ver também, não só com o virtual aqui, mas com igreja. Faz parte de você estar vivendo na presença, na comunhão de pessoas que também têm o mesmo propósito. Não quer dizer que são pessoas perfeitas. Não, tá? Na igreja tem pessoas com problema, como eu e você. Mas todas devem estar com a mente voltada, ou buscar o Senhor para ser pessoas melhores, mas para servir ao Rei e proclamar a verdade da palavra de Deus para outras pessoas. E ainda diz assim, então você foi chamado, e ele diz assim, a vocês, a todos que estão em Roma, são amados de Deus e chamados para serem santos. Lembra que eu falei no vídeo anterior? O Evangelho nos chama ao arrependimento, a mudar realmente de vida e buscarmos a santidade. Aqui, quando diz vocês foram chamados para serem santos, não é a questão de Roma ainda, né, que a gente está falando dos romanos, que tem em Roma os santos beatificados, as imagens, os ídolos, as pessoas que são julgadas como perfeitas. Não. A Bíblia aqui em próprio Romano vai dizer que não há nenhum justo, nenhum sequer. Só Jesus foi perfeito. Mas nós somos chamados de ser santos. A palavra santo quer dizer separado. Deus nos separa do mundo para vivermos uma vida nova com Ele. Vivemos uma vida de modo diferente do que o mundo vive. Então, Deus está te chamando, você é chamada para isso. Mas você pode atender essa chamada ou não. Sinto muito dizer, você pode dizer sim ou não para Deus. Se dizer não, tem muitas consequências. Se você dizer sim, tem coisas maravilhosas para acontecer na sua vida. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente lançar a mão do nosso orgulho. Eu sei, eu entendo. Não, peço pro Senhor, Senhor, abre o meu entendimento. Se essa moça aí, animada demais, que chama Juliana, tá falando comigo, que você também possa falar comigo. Deixa eu pensar se isso é verdade ou não, mas eu sei, Deus está te chamando para viver uma vida nova com Ele. E essa parte da caminhada vai fazer muita diferença na sua vida, que é entender com profundidade a palavra de Deus. E diz ainda, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero começar esse vídeo ainda falando para você, você é chamado. E olha só, a você, assim como Paulo escreveu essas palavras, eu declaro para você, graça e paz. Graça é um favor imerecido, difícil até definir a palavra graça, eu estou até meditando nessa palavra faz várias semanas, mas graça é de graça. É o que o Senhor nos dá. A gente vai falar mais sobre graça em Romanos, no livro todo de Romanos fala sobre isso. Graça é uma coisa que nós não merecemos, mas o Senhor está disponível para nos dar. Mas aquele cristão verdadeiro, aquele que recebe Jesus como Salvador e como Senhor, recebe essa graça, esse maravilhoso privilégio de poder viver na presença de Deus, de ter a vida totalmente transformada pelo poder de Deus e a paz. Jesus veio aqui e nos diz que Ele daria a paz dele para nós. E não a paz que o mundo dá, que é temporário, que em alguns momentos é dependente de circunstâncias. Ele promete para nós a paz que excede todo entendimento.
E essa paz pode guardar o seu coração. E essa paz verdadeira só tem quem tomou a decisão de entregar sua vida para Jesus e vive conforme os preceitos de Deus. Talvez você pense assim, Juliana, só fala de eu entregar a vida para Jesus, mas eu já entreguei. Vou falar para você. Então você precisa se aprofundar, buscar experiências com Deus, lendo a palavra de Deus, ouvindo Deus falar com você, abre seus ouvidos, ore, leia a palavra todos os dias, medite no que leu, coloque em prática e ensine outras pessoas. Aproveite desse privilégio. E eu termino esse vídeo declarando graça e paz na sua vida da parte do Senhor. Não sou eu que vou te entregar isso, mas é você que vai receber direto do Pai. Que privilégio. Começamos bem, hein? Esse livro de Romanos é bem profundo. Agora ele começa bonitinho aqui. Depois você vai receber uns puxão de orelha. Prepara o coração aí. E aproveito para convidar você para entrar no grupo de estudo da Amiga Bíblia. Se você não está, em agosto de 2025, nós estaremos começando a estudar a carta de Romanos. A gente vai estudar versículo, capítulo por capítulo, versículo a versículo, com tudo explicadinho para você aprender mais com a gente. Vai estar o link aqui para você me chamar e chamar a nossa equipe para entrar no grupo Amiga Bíblia. Vai ser um privilégio estudar junto com você todos os dias. Se já passou tempo desse vídeo, esse grupo ainda, se Deus quiser, ainda vai estar existindo. Você pode entrar aqui também, ó. Deus abençoe. Um abraço bem apertado, cheiroso. Que a Amiga Bíblia seja a sua melhor amiga e vamos maratonar o que Deus quer falar com a gente através da palavra. Até o próximo vídeo.